Oi meninos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar nossas aulas sobre o processo de independência na América Latina. Na última aula nós vimos um pouquinho mais a fundo sobre o processo de independência da América Espanhola e hoje nós vamos ver um caso que é bem especial, que é o caso da independência do Haiti, que era uma colônia da França e que teve seu processo de independência diretamente ligado com a luta contra a escravidão no Haiti. Vamos entender agora então como que acontece esse processo de independência do Haiti, que era a antiga ilha, né, de Saint-Domingue, que foi um processo, né, que aconteceu antes do que a maior parte dos processos de independência na América Latina. O Brasil, por exemplo, foi ter sua independência em 1822 e a independência do Haiti foi declarada no comecinho de 1804. Então, quase 20 anos aí de diferença. E esse processo que nós tivemos da independência do Haiti é um processo que esteve aí diretamente ligado com a questão da luta contra a escravidão que tem na região. E por que tinha essa ligação tão grande? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá no período da Revolução Francesa, até um pouquinho antes das leis contra a escravidão que aconteceram no Império Francês. O Haiti, né, a região aqui da ilha de Saint-Domingues, era uma região que tinha uma população de escravos negros muito grande. E ainda em 1793 acontece um conflito dentro da região do Haiti, onde os escravos estão lá lutando contra o fim da escravidão. Inspirados aí nessa luta contra a escravidão que estava acontecendo ainda no século XVIII, né, lá no Haiti, na França nós temos algumas medidas que vão ser tomadas pelo governo. Quais vão ser essas medidas, né? Lembrando que a gente está aqui no final do século XVIII, quando o governo revolucionário jacobino ainda estava no poder da França. Então, nessa França ainda revolucionária, né, nessa França que ainda bebia muito das águas do iluminismo, acontece a promulgação de uma lei que é chamada 16 Pluviose, que é uma lei que vai abolir a escravidão nas colônias francesas e na França. Então, a partir daí, né, a escravidão torna-se proibida no Haiti. Só que essa questão da abolição da escravidão foi uma temática muito delicada quando a gente pensa no restante das colônias francesas. No Haiti, por exemplo, né, que a gente tinha já uma luta prévia a essa lei contra a escravidão, há, lógico, uma aceitação pela população dessa lei e a escravidão é banida lá na região. Mas em alguns espaços, né, como a Guiana Francesa, a população local não aceita o fim da escravidão, ignora a lei e tem riscos de rebeliões por conta disso. Então, a questão da abolição da escravidão torna-se aí um ponto de polêmica dentro do Império Francês, né, pensando nas colônias da França. Lembrem aí então desse bloco da história onde aconteceu esse primeiro processo de luta contra a escravidão, onde, né, a escravidão foi abolida no Haiti, mas foi uma questão polêmica dentro das colônias francesas. Aí a gente entra em um novo momento, lá no século XIX já, quando Napoleão Bonaparte está no poder da França. O que Napoleão vai fazer lá em 1802, quando ele está no poder? Vendo que tinha um risco, né, de rebelião nas colônias francesas por conta do fim da escravidão, Napoleão vai lá e ele vai permitir novamente a escravidão nessas colônias. E em grande parte, né, das colônias francesas, de fato, isso traz essa medida, né, de trazer novamente a escravidão, traz uma calmaria para o governo de Napoleão, mas a gente tem algumas, né, colônias com uma população de ex-escravos muito grandes, como é o caso lá de Saint-Domingues, que é o Haiti, onde a gente tem um problema com a retomada da escravidão. Então, por conta dessa volta da escravidão, há uma revolta desses ex-escravos, né, na região do Haiti. E tem uma marca, né, disso, que um dos grandes líderes lá da revolta, que acabou levando ao fim da escravidão no Haiti, que foi o Louverture, ele foi preso e foi levado para a França. Então, nós tínhamos uma repressão
do governo da França no Haiti por conta das rebeliões que estavam acontecendo contra a escravidão muito grande. Mas essa repressão da França não foi suficiente para conseguir realmente frear esse processo de independência do Haiti. Lá em 1804, então, um ex-escravo que estava aí na frente da luta contra a escravidão, que era o Jean-Jacques Dessalines, ele vai fazer uma frente de escravos negros, vai assumir, né, essa luta contra a França, vai assumir também o governo desse império, que vai deixar de se chamar, né, Saint-Domingue e vai começar a se chamar Haiti, que era o nome que foi colocado pelas primeiras populações, né, da região de São Domingos, que significa a terra das montanhas. E depois de uma longa batalha, de uma batalha muito violenta contra a França, o Haiti consegue sua independência. A gente consegue ver então que essa luta pela independência do Haiti anda junto com a luta contra a escravidão, porque até na própria declaração de independência do Haiti, nós conseguimos ver, né, a ligação entre essa busca da liberdade, quando a gente pensa na liberdade ligada com a escravidão, e a busca da liberdade contra a França, porque acreditava-se que a única forma, né, de conseguir se libertar dessa escravidão era se separando da França. País, né, que é colocado como o principal inimigo do Haiti. A França estava significando, então, a retomada da escravidão, e por isso era tão importante, né, para os ex-escravos haitianos conseguirem se separar, né, da França. Mas mesmo que o Haiti tenha conseguido, né, o fim da escravidão, tenha conseguido sua independência perante a França, depois que acontece, né, o fim dessa luta, e principalmente depois da morte do Dessalines, o Haiti entra em uma crise muito grande, acaba até mesmo sendo dividido, né, o país em dois regimes diferentes, e só lá em 1820 que tem a reunificação do Haiti. Então, a luta, né, pela independência, que foi uma luta que demandou muitos recursos, acabou custando caro para o Haiti, que acabou entrando em uma crise de mais de 10 anos, por conta principalmente dessa luta pela independência e pelo fim da escravidão. Nós vimos então aqui na aula de hoje essa luta, né, pela independência e contra a escravidão no Haiti. E na próxima aula nós continuaremos a ver sobre as Américas, mas entraremos novamente no Brasil, onde nós veremos, né, o processo onde o Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou a sede, né, do Império Ultramarino Português. Então é isso por hoje e até a próxima.